Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Eu convido você a tomar em mãos a Sagrada Escritura. Eu queria que você hoje só prestasse atenção na leitura do Evangelho. Vamos fazer algumas emendas na leitura e depois você pode estar vendo com calma, tá bom? Nós vamos ler o Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 1. Depois pularemos para o versículo 6 ao 9, depois do 13 ao 17 e depois do 34 ao 38. E a palavra de Deus diz assim: Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhes: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, diante deste evangelho que nós acabamos de ouvir, que acabou de ser proclamado, nós vemos que Jesus é a luz do mundo. Nesse quarto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo Laetare ou Domingo da Alegria, o relato da cura do cego de nascença nos ajuda a perceber a grande cura que nosso Senhor faz em nós, da nossa falta de fé. Interessante nós entendemos que diante dessa leitura, essa cegueira é a imagem da cegueira espiritual que nos atormenta e nos mostra a necessidade de ardermos o nosso coração em fé. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, a nossa falta de fé, a nossa incredulidade nos impedem de ver as maravilhas de Deus. Muitas vezes a nossa falta de fé nos impede de ver as graças de Deus, o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quantas vezes, cego pelo pecado, cego pela soberba, cego pela prepotência, cego pelo orgulho, nós não aceitamos a graça de Deus na nossa vida, como nós também não somente não a vemos na nossa vida, nem na vida do outro. Muitas vezes Deus realiza a sua graça na vida do irmão ao nosso lado e nós não conseguimos ver. Por quê? Porque nós estamos cegos pelo orgulho, pelo pecado, pela vaidade, pela soberba, pela prepotência. Hoje nós queremos pedir, Senhor, abre os nossos olhos, tira todas as escamas que impedem os nossos olhos de ver a Tua luz, a luz da Tua presença, a luz da Tua graça na nossa vida. E aí nós perguntamos, qual é a razão profunda dessa alegria? Hoje, o quarto domingo da Quaresma, nós podemos ver e meditar o domingo da alegria. E qual o sentido da alegria? Qual a razão da profunda alegria neste domingo?
A resposta nos é dada pelo Evangelho de hoje, no qual Jesus cura um homem cego de nascença. A pergunta que o Senhor Jesus dirige àquele que tinha sido cego constitui o ápice da narração. Tu crês no Filho do Homem? É interessante essa pergunta de Jesus que ele faz para nós hoje. Você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? É interessante essa pergunta de Jesus porque, ao mesmo tempo que Jesus faz uma pergunta simples, a resposta não é tão simples assim. Muitas vezes nós cremos naquilo que ouvimos, mas muitas vezes nós não conhecemos aquilo que cremos. Muitas vezes nós cremos diante de um milagre, nós cremos diante de um prodígio, nós cremos diante de uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida, na vida de alguém próximo a nós. Mas muitas vezes nós não enxergamos aquilo que está em nós, a graça de Deus que está em nós. Muitas vezes nós não enxergamos o sobrenatural de Deus na nossa vida porque nós estamos cegos pela falta de fé. Muitas vezes nós acreditamos naquilo que não conhecemos, mas só ouvimos falar. Aquele homem não conhecia Jesus. Talvez ele só tenha ouvido falar, ou talvez nem isso. E nós comungamos a sua palavra, comungamos a Eucaristia, do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes a falta de fé nos cega e nos impede de enxergar que é Jesus que nós recebemos na Eucaristia, que a palavra de Deus é palavra de vida, é palavra que transforma. Ah, mas isso aqui foi escrito há muito tempo, não é para hoje não. Esse negócio de Bíblia não é para mim não, isso aí é para outra coisa, né? Não serve para hoje não. Então você vê que a falta de fé nos impede de enxergar a força e o poder que há na palavra de Deus. Você crê no Filho do Homem? Você crê que a palavra de Deus tem poder para curar, libertar e restaurar a vida de uma pessoa? Você crê que na Eucaristia ali está a presença real, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou nós somente cremos naquilo que ouvimos, naquilo que contaram para nós, né? Em relatos da Bíblia, mas muitas vezes nós não acreditamos na palavra de Deus. Muitas vezes não acreditamos na palavra de Deus. Muitas vezes não acreditamos quando Deus usa uma pessoa para falar ao nosso coração. Ah, não é para mim isso aqui não, isso aqui é para outra pessoa. Ah, Deus não fala comigo mais não. Nós precisamos pedir a Deus essa graça, que Deus cure a nossa falta de fé, que Deus venha tirando todas as escamas dos nossos olhos. Cristo nos ensina que a maior cegueira é a falta de tempo, apego à vida terrena, apego às falsas seguranças, falta de tempo para rezar, para escutar a Deus e para ler a palavra de Deus nos faz cair na cegueira espiritual. Veja que o pecado, a cegueira é como uma corrente, um elo vai puxando o outro. A minha falta de fé é consequência de uma vida em não escutar a palavra de Deus. A minha falta de fé é consequência de ter um coração fechado à palavra de Deus, de terem os ouvidos trancados à palavra de Deus, à voz de Deus. E quando eu começo a abandonar a prática de ouvir a voz de Deus, quando eu abandono o meu relacionamento com Deus, quando eu começo a romper com a minha intimidade com Deus, ali vai criando em mim uma cegueira espiritual. Ou seja, quantas pessoas conhecedoras da palavra já leram a Bíblia, não sei quantas vezes você fala da Bíblia para ela, ela não acredita. Quantas pessoas hoje, nossa, quanto tempo de caminhada, eu estou há tantos anos na caminhada, a minha primeira experiência com Deus eu tinha 10 anos, 15 anos, hoje está com 40, 50, 60, 70 anos e não acredita mais na palavra de Deus, abandonou a palavra de Deus, se afastou da igreja, já não fala mais com Deus, já não ouve mais a voz de Deus, não permite que a palavra de Deus entre no seu coração. E tudo isso vai gerando falta de fé, vai fazendo com que a nossa fé vá titubeando, vá caindo, vá fraquejando no decorrer do caminho. E veja que aquele homem, sem enxergar, ele acreditou. É interessante essa leitura do Evangelho de hoje, porque aquele homem acreditou sem ter visto, sem nem saber quem falava com ele. E muitas vezes nós não acreditamos quando Deus fala conosco. Muitas vezes nós não acreditamos quando ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes nós não acreditamos quando a palavra de Deus queima no nosso coração porque é para nós. E muitas vezes nós não acreditamos porque nós estamos cegos pelo pecado, cegos pelo afastamento de Deus, cegos por ter rompido com a intimidade, com o relacionamento com Deus.
O pecado é como uma venda sobre nossos olhos que nos impede de enxergar com os olhos da fé, ou seja, nas nossas tribulações, somente seremos capazes de enxergar as obras de Deus se estivermos com o coração purificado. Para Jesus, cego é aquele que não enxerga a vida com fé. E o que é enxergar com fé? Uma das definições de fé está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza das coisas que não se veem. Ou seja, sem fé eu não consigo enxergar além. Um homem ou mulher que tem fé, ela não se baseia na situação, na tribulação, naquele momento, mas ela enxerga além. Um homem ou mulher que tem fé, ela não se atemoriza com as dificuldades, ela não se angustia com os problemas, mas ela vê além. Ela acredita naquilo que Deus vai fazer em favor dela, ela acredita na providência divina, na ação providencial de Deus na sua vida. Por quê? Porque ela olha com os olhos da fé. Mas quando nós perdemos a fé, nós perdemos a capacidade de enxergar o sobrenatural, enxergamos somente aquilo que é humano, aquilo que é terreno, aquilo que é limitado. Por isso nós queremos pedir no dia de hoje. Será que nós temos que perguntar primeiramente? Devemos olhar para dentro de nós e nos perguntar, será que eu percebo que às vezes eu tenho cegueira espiritual e não percebo Deus agindo na minha vida? Será que você tem percebido, meu irmão, minha irmã, às vezes que você fraquejou na fé? Será que você não percebeu ou não tem buscado perceber que a sua fé precisa ser fortalecida, ser alimentada? Nós queremos pedir a Deus hoje a graça de que toda falta de fé caia por terra, que Deus venha fortalecendo o dom da fé em nós, que o Espírito Santo nos fortaleça e nos dê a graça de caminhar e viver pela fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família.